Todos adoramos a Peppa Pig, mas há coisas que não fazem sentido. Neste vídeo vamos discutir algumas perguntas sem resposta sobre o universo da Peppa. Suzy e Peppa são mesmo melhores amigas? Sabemos que às vezes a Peppa e a Suzy brigam porque a Peppa é mandona, e nem sempre legal, falando sem parar e irritando a Suzy. Um dia, Suzy resolveu pregar uma peça na Peppa e inventou um amigo imaginário, Léo, o leão, para ser maldosa e dizer foi o Léo que fez isso. A Suzy foi até a casa da Peppa para brincar e disse que tinha um novo amigo que ninguém podia ver, que nem era de verdade. A Peppa queria ser uma boa amiga, então fingiu que também via o Léo. Ela achou que Suzy talvez não estivesse bem e estivesse imaginando coisas. Mas ter o Léo na casa da Peppa fez a Suzy agir de forma maldosa. Ela chamou a Peppa de boba, disse que ela não sabia nada, imitou o leão e falou mal da Peppa quando tentou brincar. Todos sabemos que o Léo não existia, Suzy. Você usou esse truque para se vingar da Peppa por ela não ser legal com você? Isso faz mais sentido. Em Peppa Pig sempre ouvimos que o vovô Pig era marinheiro, mas adivinha? Há muitas dicas de que ele pode estar mentindo. Talvez ele tenha sido pirata na juventude. Sério? Tantas coisas fazem duvidar se fala a verdade sobre suas aventuras. Tipo, ele tem um papagaio chamado Polly. Papagaios são legais, mas piratas gostavam de tê-los como pets. Estranho, né? Em um episódio, o vovô Pig dá um chapéu de pirata para o George. Por que um marinheiro teria chapéu de pirata? Marinheiros e piratas não se gostam. Talvez você pense que vovô Pig derrotou um pirata e pegou o chapéu, mas então por que deixou o George usar? E outra coisa curiosa, ele tem uma bandeira de pirata com caveira no barco. É isso que os piratas usam. Mesmo de brincadeira, ele não deveria dizer para Pippa e George brincarem de marinheiros. Você já deve saber que Madame Gazela é uma vampira. Eles nunca falam isso no desenho, mas há muitas pistas, é quase certeza, como quando ela não tinha reflexo no espelho. E talvez os bichinhos da Madame Gazela também sejam vampiros. Isso explica por que ela cuida tão bem deles. Nunca se sabe o que eles podem fazer, se forem monstrinhos assustadores, se ficarem irritados por não serem escovados. Além disso, o quadro que mostra quando os porquinhos da Índia comem diz que eles comem muito mais à noite do que durante o dia. Será que é porque eles ficam mais ativos no escuro? Por isso, talvez alguém precise ficar com eles mesmo quando estão dormindo. Não faz sentido um animal sonolento se sentir sozinho, mas se está acordado no escuro enquanto todos dormem, é diferente. Antes de irmos para outra teoria de desenho animado, você já pensou no que a família da Peppa Pig e amigos comem no churrasco? Todo criador deveria saber disso. Muita gente pergunta qual é a ferramenta de edição mais rápida e fácil. Eu não sei muito sobre outras pessoas, porque eu sou um cachorro. Uso um editor de vídeo com IA chamado Opus Clip, que é uma ótima ferramenta tudo em um para edição de vídeo. Ele pode gerar legendas com IA, inserir B-roll e criar automaticamente clipes curtos prontos para postar nas redes sociais. Ele até reconhece rostos, mantém o foco na pessoa certa e edita tudo em pouquíssimo tempo. Experimente o Opus Clip grátis por uma semana escaneando o QR Code ou acessando o link abaixo para uma oferta especial. Use o novo código do Opus Clip na finalização da compra e ganhe uma semana grátis, depois 3 meses com 50% de desconto ao se inscrever no Opus Clip. Agora vamos ao próximo erro estranho de desenho animado. O mundo da Peppa quando alguém não está se sentindo bem, para quem eles ligam? Bem, às vezes é para a doutora Ursa, a simpática médica da família. Ele escuta o peito, mede a temperatura e oferece conselhos médicos. Mas espere um segundo, o que acontece quando a peixinha dourada ou a papagaia Polly não está se sentindo bem? Eles chamam a veterinária, a doutora Hamster, para ser mais preciso. À primeira vista, isso parece normal, certo? Animais ficam doentes e precisam de médicos, assim como outros animais, que necessitam de médicos diferentes. Vamos refletir sobre isso. Todo mundo no mundo da Peppa é um animal. Por que essa distinção? Por que a doutora Ursa não é só a médica de todos os animais? Será que há alguma estrutura social oculta aqui? Existem faculdades de medicina diferentes para cada espécie? Isso levanta tantas perguntas. A doutora Ursa é especializada em fisiologia de porcos? Ele entende bem de lesões causadas por poças de lama? E a doutora Hamster, ela só atende mamíferos não humanos? Ou ela também trata aves, répteis e até insetos dentro do universo da Peppa? Vemos uma grande variedade de espécies de animais no mundo da Peppa, todas coexistindo e se comunicando. Eles estudam, trabalham e fazem festas do chá juntos, mas nos cuidados de saúde há uma divisão clara. Isso sugere um nível de estratificação biológica ou talvez até social que o desenho nunca declarou explicitamente. Será que os criadores estão refletindo sutilmente a especialização médica do mundo real? Assim como temos pediatras, cardiologistas e neurologistas, talvez no mundo da Peppa, a doutora Ursa se concentre nas doenças comuns dos mamíferos terrestres mais prevalentes, enquanto a doutora Hamster tenha uma expertise mais ampla em diferentes tipos de animais. Será que existe explicação mais perturbadora?
As espécies têm fisiologias tão diferentes que exigem conhecimentos médicos totalmente distintos? Pense nisso, nunca vemos o Dr. Urso tratando um peixe ou a Doutora Hamster dando as vacinas da Peppa. É como se a experiência médica deles fosse estritamente delimitada por alguma fronteira invisível. O que poderia ser essa fronteira? Espécie, classe ou algo completamente diferente? Vamos falar sobre Mindy Mouse, que é especial por usar cadeira de rodas para se locomover. É interessante que o desenho tenha alguém como a Mandy, mas há um detalhe que faz você pensar diferente sobre ela. Mesmo que Mandy seja um rato que age como pessoa, assim como Peppa e amigos, vemos que Madame Gazela tem porquinhos da Índia que parecem reais. No desenho, há outros porquinhos da Índia normais. Curioso, ratos e porquinhos da Índia são pequenos roedores peludos. Porque os ratos agem como pessoas, mas os porquinhos da Índia não. Talvez a maioria dos ratos em Peppa Pig sejam só animais comuns. E a Mandy é diferente, mas talvez ela nem sempre tenha sido diferente. Isso, junto com a cadeira de rodas dela, faz a gente pensar se a Mandy já foi um rato comum. Às vezes, cientistas usam ratos para testes. Talvez algo tenha acontecido com a Mandy que fez ela mudar e agir como uma pessoa, mas também fez com que ela não pudesse mais andar. Quem diria que a Mandy poderia ter uma história tão surpreendente? Você viu a Senhorita Coelha? Ela faz tantas coisas. Ela pilota helicópteros, salva pessoas e vende de tudo. Parece que existem várias dela, né? Como se ela pudesse se multiplicar. Mas adivinha, não é isso. Será que existem vários clones dela? Ou talvez algum tipo de pessoa mágica? Não. Dona Coelha faz algo mais simples. Ela é uma espiã secreta para quem comanda esta Inglaterra, trabalhando para a rainha. Você não acredita? No episódio em que todos vão ver a rainha, você pode ver que Dona Coelha e a rainha se conhecem. Quando você observa tudo o que a família da Peppa vê Dona Coelha fazendo, parece que ela vigia os porquinhos. Mas na verdade, Dona Coelha não está em todos os lugares. Isso é só um truque. Ela só vai onde a família da Peppa vai. Como só vemos o que a família dos porquinhos vê, parece haver várias Donas Coelha. Mas na verdade, ela observa apenas a Peppa e sua família. Ainda não sabemos o motivo. No episódio, o pai do Danny Cachorrinho viu um urso polar numa ilha gelada. Estranho, né? Penny Urso é um urso polar, mas pensa e age como uma pessoa. O urso na ilha se comporta como um animal. Dona Crocodilo, que trabalha no zoológico, age como pessoa. Outros crocodilos tentam morder o vovô coelho. Então, alguns animais no mundo da Peppa não são selvagens, mas outros do mesmo tipo podem andar, falar e ter casas como as pessoas. Por que isso acontece? Talvez, há muito tempo, alguns animais tenham se tornado como humanos por não precisarem mais caçar para comer. Leões não perseguem gazelas nesse mundo. Talvez Penny Urso tenha uma prima que é só uma ursa polar comum vivendo no norte gelado. Será que Peppa também tem parentes porcos selvagens, como javalis? Se a Peppa está sempre de lado, por que conseguimos ver os dois olhos dela? Isso não é estranho? No outro lado do rosto dela pode não ter nada ou até mais dois olhos. Qual dessas opções seria mais estranha? Talvez tenhamos uma resposta para isso. Um dos produtores da série Peppa Pig explica que o desenho é feito a partir da perspectiva de crianças mais novas. Nesse caso, crianças da idade da Peppa, que tem 4 anos, costumam desenhar suas figuras desse jeito. Então, a Peppa só tem dois olhos, um do lado esquerdo e outro do lado direito do rosto. Mas conseguimos ver os dois porque é assim que as crianças pequenas imaginam os desenhos. Esses foram alguns mistérios do mundo da Peppa. Nos vemos no próximo vídeo.